Ao fim de quase 4 anos de discussões, avanços e recuos, no passado dia 1 de fevereiro introduziu-se finalmente em Portugal a figura dos Real Estate Investment Trust, os quais, em Portugal, têm a designação de Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária, ou SIGI. E o que caracteriza este novo veículo de investimento em Portugal? Em primeiro lugar, este veículo tem por objeto a aquisição de direitos de propriedade, direitos de superfície ou outros direitos com conteúdo equivalente para arrendamento ou outras formas de exploração económica, incluindo projetos de construção e de reabilitação de imóveis e terrenos que se qualifiquem como prédios urbanos no prazo de 3 anos após a sua aquisição. A SIGI pode ainda ter participações em outros veículos que adotem a forma de uma SIGI, em sociedades com residência em outro Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, neste caso, desde que tais sociedades participadas preencham os requisitos das SIGI, quer quanto ao objeto social, composição de ativos e regras de distribuição. E podem ainda ter organismos de investimento coletivo portugueses cujas regras de distribuição de rendimentos sejam similares às da SIGI. Tanto os imóveis como as participações devem ser tidos por um período não inferior a 3 anos. Ainda de um ponto de vista legal, a SIGI deve adotar a forma de sociedade anónima, cotada, o que deverá acontecer no prazo máximo de 1 ano após a sua constituição, e o capital social mínimo previsto é de 5 milhões de euros. As duas principais características desta figura de investimento em Portugal são as seguintes. Em primeiro lugar, há uma obrigação de dispersão do capital, ou seja, a partir do momento da admissão à negociação, pelo menos 20% das ações representativas do capital social da SIGI devem estar dispersas por investidores que sejam titulares de participações correspondentes a menos de 2% dos direitos de voto. E, em segundo lugar, há uma obrigação de distribuição obrigatória, ou seja, no prazo máximo de 9 meses, após o encerramento de cada exercício, a SIGI deve distribuir pelo menos 90% dos lucros de exercício que resultem de dividendos ou de ações ou de rendimentos de unidades de participação. E também deverá distribuir 75% dos restantes lucros do exercício distribuíveis, de outro tipo de rendimentos. Por outro lado, pelo menos 75% do produto líquido da alienação de ativos deve ser objeto de reinvestimento em outros ativos destinados à prossecução do seu objeto no prazo máximo de 3 anos a contar da alienação. Já de um ponto de vista fiscal, este veículo tem um regime semelhante ao previsto para os organismos de investimento coletivo. De forma bastante sumária, este regime fiscal prevê uma exclusão de tributação dos rendimentos de natureza passiva, enquadráveis como rendimentos de capitais, mais-valias e rendimentos perdiais, conforme definidos no Código de IRS, sendo que todos os demais rendimentos deverão ser sujeitos à taxa geral de IRC de 21%. Neste sentido, e em termos conceituais, a SIGI não deverá ser sujeita à tributação relativamente a dividendos, rendimentos perdiais e mais-valias que venham a oferir no âmbito da sua atividade. À semelhança dos organismos de investimento coletivo, a SIGI prevê uma tributação à saída, ou seja, se o investidor não for residente em Portugal, aplica-se uma taxa de retenção da fonte final de 10%. Se tivermos um investidor residente em Portugal, então a taxa de retenção da fonte será de 25% ou 28%, consoante o investidor seja uma pessoa coletiva ou uma pessoa individual. Quando se trata de um investidor nacional, pessoa coletiva, esta taxa de 25% reveste a natureza de imposto por conta. Relativamente às mais-valias, com alienação ou amortização de ações numa SIGI, aplica-se uma taxa autónoma de 10% a investidores não residentes em Portugal. Já para os investidores residentes, as mais-valias são tributadas nos termos gerais e irão novamente depender consoante se trate de uma pessoa coletiva ou singular. No âmbito da tributação sobre os imóveis, ou seja, IMT ou IMI, não está previsto qualquer regime de exceção. Em suma, é expectável que este novo regime traga uma nova diversificação das formas de investimento em Portugal, especialmente relativamente a investidores institucionais estrangeiros, sendo que a experiência e o sucesso destes mesmos veículos em Espanha, sob a forma das SOCIMIs, auguram bons tempos para Portugal e para o setor imobiliário.